Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula e hoje o assunto é um assunto que a nossa PET estava tratando e a gente não fez nenhum exercício específico sobre o assunto. A gente fez muita interpretação de texto, se comunicou muito, mas não fizemos nenhum exercício específico para oralidade. Então hoje nós vamos tratar desse assunto que é tão importante. O que é a oralidade, né? Os gêneros orais, os gêneros textuais orais. Uma conversa ao telefone é oralidade, né? Uma narração de um jogo pela rádio, pela TV é oralidade. Uma entrevista é oralidade. Dar aula, dar uma palestra, se comunicar, ok? É muito importante a gente trabalhar a oralidade até mesmo para o futuro de vocês. O que acontece? Ninguém arruma um bom emprego, ninguém arruma uma boa posição sem conseguir se comunicar, sem conseguir falar ao público, sem se sair bem numa entrevista. Tudo isso é de extrema importância. E eu sei que tem crianças, muitos de vocês, alguns, que têm essa dificuldade de estar falando para o público. Não tem problema, isso é normal. Muitos adultos também têm essa dificuldade. Mas é importante a gente reconhecer as dificuldades que a gente tem e trabalhar para melhorar as nossas limitações. Ok? O que é então que a gente pode fazer para estar enriquecendo a nossa forma de falar? Primeiro a gente tem que ter consciência de que oralidade não é só dar uma palestra. Não é só ir lá na frente da sala e apresentar um trabalho. A gente pratica a oralidade o tempo todo, até quando dá um recado ou quando atende o telefone, tá? Tudo isso é muito importante. O que a gente faz então? A gente tem que prestar atenção em alguns pequenos detalhes que podem ajudar a gente a melhorar a nossa forma de falar. Vou colocar para vocês os tópicos que podem estar ajudando a gente a melhorar então a nossa fala, né, em público. Primeira coisa que a gente tem que fazer que é muito importante: conhecer o público. Para quem eu vou falar? Se eu fosse dar uma aula sobre esse mesmo assunto para os pais de vocês, eu com certeza ia usar outras palavras, outras expressões, outro texto. Por quê? Porque eu estaria falando para adultos. Mas com vocês eu estou falando com crianças. Então eu tenho que usar palavras que vocês conhecem, né? Palavras que estejam dentro do entendimento de vocês. Por isso eu tenho que conhecer o público para quem eu vou falar. Se eu for contar uma história numa reunião de professores, eu vou escolher uma história. Se eu for contar uma história na creche para os pequenininhos, eu vou escolher outro texto. Então, antes de falar em público, a gente precisa conhecer o público para quem a gente vai falar, para que o nosso discurso fique de acordo, ok? Segunda dica que eu dou para vocês é conhecer a si mesmo. Por que a gente tem que conhecer a gente mesmo quando a gente vai falar para outra pessoa? Por exemplo, se é uma pessoa que tem dificuldade em escrever e falar ao mesmo tempo, ela não vai usar esse recurso do quadro. Se você sabe que você é uma pessoa que se embanana toda se tiver que segurar um cartaz e apresentar o trabalho ao mesmo tempo, você já tem que desenvolver uma estratégia de fixar esse cartaz na parede ou pôr alguém para segurar para você. Quando você se conhece e sabe das suas dificuldades, você vai procurar uma estratégia para te ajudar a superar esta dificuldade. Ok? Deu para entender? Então, beleza. Se você é uma pessoa, por exemplo, que fala muito baixinho, você vai usar o recurso de um microfone ou de uma gravação, ou pedir a outra pessoa que te ajude no momento de falar. Então, você tem que conhecer a si mesmo e as suas limitações. Ok? Então, vamos lá. Terceira dica, tá bom? Estão anotando? Terceira dica para se falar em público: trace um roteiro.
Quando eu tô gravando a aula aqui pra vocês, eu deixo meu notebook aberto aqui. E aqui no meu notebook eu coloco o roteiro. O que é que eu tenho pra falar? Porque senão a tia Jana começa a falar e acaba pulando coisas importantes. Então você traça um roteiro. Traçar um roteiro não é escrever um texto e decorar ele, não. Falar em público não é decorar, tá? É você colocar palavras-chave, um começo, um meio e um fim para aquilo que você tem para dizer. E aí você traça esse roteiro. Ó, eu vou começar assim, vou começar falando a receita, depois eu vou ensinar um modo de fazer e depois eu vou mostrar a receita pronta. Pronto, tracei um roteiro, tá? Então, o que eu fiz aqui para vocês hoje? Eu vou explicar o que é oralidade, por que é importante e depois vou colocar os pontos importantes para ajudar as crianças a falar em público. É o meu roteiro, entendeu? Traçar um roteiro, estruturar tópicos que vão ajudar você a não se perder no meio daquilo que você tem para falar. Tópicos são coisas curtinhas, é isso que eu tô fazendo aqui, tópicos. Não é escrever o texto todo e depois ficar lendo, não. Então vamos lá. A quarta dica que eu tenho para dar é ensaie. Se você é muito tímido, não tem segurança para chegar lá na frente e improvisar, então você tem que ensaiar. Vou apresentar um trabalho na escola, tô com vergonha. O que eu tenho que fazer? Chama o papai, chama a mamãe, chama o irmão, faz uma plateia e ensaia. Apresenta como se você estivesse fazendo na escola. Quanto mais você repetir esse ensaio, mais seguro você vai ficar no momento de apresentar o seu trabalho na escola. Uma vez eu estava dando uma aula para vocês no começo do ano e eu falei para vocês que quem tem vergonha tem que ensaiar com os bichinhos de pelúcia. Quem lembra disso? Faz uma plateia com as bonecas, com os bichinhos de pelúcia, com os personagens lá, com os hominhos e apresenta o trabalho para eles. Você está ensaiando e quanto mais você repete, mais segurança você fica no momento de apresentar o seu trabalho na escola. Ok? Vamos para a quinta dica. Quinta dica, domine o conteúdo. Se você vai apresentar um trabalho sobre os animais vertebrados, você tem que estudar os animais vertebrados. Não adianta você chegar lá na hora sem saber quais são os animais vertebrados, por que é que eles são chamados assim. Você tem que dominar o conteúdo, dominar o assunto. Vai apresentar um trabalho sobre videogame. Você já sabe tudo sobre videogame? Não, então vamos pesquisar. Vamos conhecer o assunto para depois poder falar sobre ele. Certo? Domínio de conteúdo. Quanto mais você sabe sobre aquilo que você vai falar, mais seguro você fica na hora de falar. Certo? Sexta dica. Ferramentas de suporte. O que são ferramentas de suporte? Isto aqui é uma ferramenta de suporte. Eu estou usando a caneta e o quadro como uma ferramenta de suporte. Algo que vai me ajudar a falar para vocês o que eu tenho para falar. Um cartaz. Quando vocês vão apresentar um trabalho, vocês fazem um cartaz, o cartaz é uma ferramenta de suporte. Entenderam? Sabe quando a tia Jana dá aula, que ela leva o computador para a sala, o data show, e projeta lá na parede as gravuras e as coisas que vocês têm para ver, ou passa um vídeo? É uma ferramenta de suporte. Entenderam? Alguma coisa que te ajude a explicar aquilo que você quer explicar. Usar ferramentas de suporte ajuda muito na hora do seu discurso ali, da sua apresentação, da sua palestra. Fechado? Outra coisa. Prepare-se para o inesperado. A pessoa que vai dar um discurso, ela tem que estar pronta para improvisar.
nem sempre as coisas saem exatamente como a gente gostaria que saísse. Algumas vezes acontecem situações em que a gente acaba sendo obrigado a improvisar. Já aconteceu, por exemplo, de eu passar um tempão planejando uma aula no computador e chegar lá na escola o computador não estava funcionando. Ou a gente não conseguir ligar o computador por algum motivo. Então a gente tem que estar preparado para improvisar, certo? O computador não ligou? Beleza, vamos escrever no quadro. Entenderam? Ou então, alguma coisa, a plateia mesmo, a pessoa que está te ouvindo, a sala de aula, te fazer uma pergunta que você não sabe. Aí você fica muito nervoso porque você não sabe e acaba apavorando e chora. Não, calma. Olha, gente, eu não sei essa resposta, mas eu vou pesquisar e assim que eu descobrir eu falo pra vocês. Pronto. Entenderam? Saber levar as coisas, porque nem sempre tudo sai exatamente do jeito que a gente planeja. Saber improvisar, manter a calma, não ficar apavorado, tá bom? É uma dica muito importante. Outra dica importante, vamos lá. Seja natural. Seja natural. Não fale igual a um robô. Já pensou se eu chegar para vocês para dar aula e ficar assim, olha, a melhor forma de dar aula para vocês é decorando tudo aquilo que eu tinha para falar. Horrível. A gente tem que falar naturalmente. Tá vendo aqui? Tô falando com vocês como se vocês estivessem de verdade aqui na minha frente. De forma natural, como se a gente estivesse conversando, batendo um papo. Quando você fala de forma natural, gesticulando e explicando, encarando as coisas assim de forma natural, você passa segurança para quem está te ouvindo, certo? Então, seja natural. Tente falar da mesma forma que você falaria se estivesse conversando com a mamãe, ou com o papai, ou com a tia Jana sozinha, certo? É difícil isso, precisa de treinar, mas fica a dica aí para vocês já pensarem no assunto, tá bom? Mais uma dica? Vamos lá. Prestem atenção na linguagem corporal. O nosso corpo fala, tá? Por exemplo, não adianta eu chegar para vocês e falar assim, ó, gente, hoje eu tô muito triste. Vocês vão acreditar? Não, eu tô sorrindo, como assim que eu tô triste? Ou então eu chegar pra vocês e eu tô tão triste, eu ganhei na loteria. Isso é uma cara de quem ganhou na loteria? Não é. Então o nosso corpo, o nosso rosto, as nossas expressões, elas têm que passar aquilo que a gente tá falando. Não adianta eu falar pra vocês assim, ai gente, tá tudo bem, não tô sentindo nada. Vocês vão perceber que é mentira. Vão perceber que eu tô com dor de barriga. Entenderam? Então o nosso corpo, nossa forma de falar, ela indica, ela confirma aquilo que a gente está falando. Então é muito importante prestar atenção na linguagem do nosso corpo, tá? Inclusive em fatores externos também. Por exemplo, já pensou se eu chegasse aqui para gravar uma aula para vocês de biquíni? Hã? Não combina, gente. Então, mesma coisa você ir numa festa de casamento vestido com uma fantasia do Pateta. Cada roupa, cada coisa, a postura, as coisas que a gente usa, a expressão do nosso rosto tem que combinar com aquilo que a gente está se propondo a falar. A linguagem corporal, ela é extremamente importante, então, na hora de transmitir a nossa mensagem, tá bom? Desde as roupas que a gente está usando, aos acessórios, a nossa expressão facial, ok? Então agora nós vamos para mais uma dica. Vamos lá. Usar frases de efeito. Sabe quando eu chego e falo assim, bora galerinha? Uma frase de efeito, tá? Tem pessoas que têm as suas próprias frases de efeito. Alguns artistas, apresentadores de programa, sabe? Lembra do Silvio Santos? Quem quer dinheiro?
Frase de efeito. A frase de efeito é uma frase que vai chamar a atenção do público, da sua plateia, das pessoas que estão te ouvindo, tá? E vão manter eles conectados com vocês enquanto você faz o seu discurso, tá bom? Sabe quando vocês põem lá no canal do Lucas Neto, que ele fala assim, muito bem, eu sou o Lucas, é a frase de efeito dele. Quando ele fala isso, vocês já se conectam ali. Você fica ligado no que ele vai falar. Você já sabe que é ele que vai falar. Então, usar frases de efeito é um truque bem legal para manter a plateia ligada no que você tem para dizer. Ok? Mais uma? Vamos lá. Use exemplos. Isso é uma coisa que a tia Jana faz o tempo todo. Tudo que eu explico para vocês, eu sempre coloco um exemplo no final, né? Lembra quando eu falei assim, existem peixes e existem alguns que é mamífero, que não é peixe. A gente acha que é peixe, mas não é. Aí a gente fica pensando, nossa, sério? Quer um exemplo? A baleia. Pronto. Agora eu entendi. Se eu chego para vocês e falo assim, olha, tem frutas que a gente descasca para comer e tem fruta que a gente não precisa descascar. É? Nossa, mas qual? Exemplo, a banana a gente descasca. O morango não precisa descascar. Pronto. Agora ficou mais fácil de eu entender. Beleza? Com exemplos, tudo fica mais fácil de entender. Então procure dar exemplos quando vocês estiverem explicando alguma coisa, apresentando um trabalho. Prepare antes, né? Como eu já falei, tem que preparar o roteiro, estudar aquilo que vocês vão falar. E aí vocês já deixam preparados os exemplos que vocês vão usar. Correto? Beleza? Então vamos para a última dica que eu tenho para dar para vocês. Vamos lá? O último exemplo é: desperte a emoção nos seus ouvintes. Opa! Olhe nos olhos quando você for falar com alguém. Seja um discurso para uma pessoa ou seja um discurso para uma plateia. Olhe para quem você está falando. Isso é sinal de respeito, tá? Isso é sinal de que você está dando importância para aquela pessoa. Sabe quando você quer falar com a mamãe, com o papai, e às vezes a mamãe e o papai estão ocupados e fica aqui no celular, ó, e a gente fala, mas eles às vezes não olham pra gente, eles ficam aqui, ó. Não é ruim? Ao contrário, também é ruim. Mamãe e papai que às vezes vai falar com a criança e a criança, mas fica aqui no celular. Não é horrível? Olha para a pessoa. Desliga, para o que você está fazendo. Olha para a pessoa, dá importância para a pessoa. Certo? Isso é muito importante quando a gente vai falar de oralidade. Quando vocês vão apresentar um trabalho, às vezes vocês ficam lá na frente, vocês encostam na parede e ficam assim. E fala assim. E é muito ruim, porque você não tem contato, você não está despertando emoção nenhuma na pessoa que está te ouvindo. Despertar emoção é despertar a curiosidade da pessoa, dar importância para ela. Olha para a pessoa, fala para o público, não escondidinho. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu sei que é muito difícil trabalhar a oralidade. Eu sei que muitos de vocês morrem de vergonha e vão querer morrer com essa aula. Quando eu era criança, eu também tinha essa dificuldade. Mas tudo isso a gente consegue trabalhar e a gente consegue melhorar. Quando vocês crescerem, vocês vão passar por entrevistas de emprego, vão passar por situações que hoje a mamãe e o papai resolvem para vocês. Mas com o tempo, vocês vão ter que resolver. Vão ter que aprender a dar telefonemas, ir atrás das pessoas, conversar com gente importante ou não, para resolver os problemas. Então vamos trabalhar a nossa oralidade, a gente precisa dela, tá bom? Comunicar mensagens, convencer as pessoas daquilo que a gente pensa, é uma coisa muito importante que a gente tem que trabalhar. Então tô deixando para vocês aí as atividades do PDF. Qualquer dúvida vocês me procuram, tá bom?